Sabe quando a gente abre uma página na web e ela tem toda uma identidade visual? Cores, fontes, o jeito que as coisas se encaixam? Parece que tem uma mágica ali, né? Pois é, mas o segredo por trás disso é o CSS, o Cascading Style Sheets. Exato. E a nossa conversa aqui hoje é para a gente desmistificar as três maneiras principais de usar o CSS: inline, interno e externo. A ideia é entender qual escolher para cada situação, sabe? A gente está se baseando em materiais de referência de desenvolvimento web, como artigos da Hostinger e também conteúdo da UniaSelv. É isso aí. O CSS é quem dá a cara do site, né? E o mais importante, eu acho, é que ele permite separar o conteúdo que está lá no HTML da apresentação visual. Isso é, assim, fundamental para organizar e facilitar a manutenção depois. E essa ideia de cascata é super importante porque ela define como os diferentes estilos que a gente aplica vão, interagir entre si. Então vamos nessa. Começando pelo CSS Inline. Esse é aquele que a gente coloca direto na tag HTML usando o atributo style. Tipo um exemplo bem simples. H1 Style Color Blue. Título azul, H1. Parece prático para fazer um ajuste rápido, né? Sim, para testes rápidos ou uma correção muito pontual, ele quebra um galho. Você não precisa nem abrir outro arquivo, né? Mas é uma faca de dois gumes, sabe? Tem seu lado negativo. Verdade. Eu lembro que no começo a tentação de usar inline para tudo era grande. Mas aí vem a manutenção, acaba misturando o estilo com a estrutura do HTML, deixa o código mais carregado, meio sujo, e se precisar mudar aquele mesmo estilo em vários lugares, aí complica. Exato. Fica um pesadelo para gerenciar. E essa mistura dificulta muito o trabalho em equipe. E também a escalabilidade do projeto. Ele é útil em cenários bem específicos, sabe? Talvez quando você não tem acesso aos arquivos principais de CSS ou em e-mails HTML, que as opções são mais limitadas. Mas, para o estilo geral de um site, geralmente não é o caminho recomendado, não. Certo. Essa limitação do inline já nos leva para a segunda abordagem, que é o CSS interno ou incorporado. Aqui a gente coloca um bloco de CSS dentro da tag style, lá no head do documento HTML. Por exemplo, se a gente colocar style p, color green, ponto e vírgula, style. Isso mudaria a cor de todos os parágrafos, mas só daquela página específica. Isso. A vantagem é que você mantém tudo num arquivo só, mas para estilizar só aquela página. É bom para uma landing page, por exemplo, uma seção do site que tem um visual muito único, muito diferente do resto. E você ainda pode usar seletores de classe, seletores de ID, o que dá bem mais poder do que um inline, né? Sim, é mais flexível. Mas ainda tem um porém. O estilo fica preso naquela página. Se você tem várias páginas que precisam ter o mesmo visual, vai ter que copiar e colar esse bloco style em todas elas. O que, bom, não é nada eficiente, né? Não mesmo. E pode deixar o carregamento um pouco mais lento, já que aumenta o tamanho de cada arquivo HTML individualmente. Precisamente. Funciona bem para casos isolados, mas não resolve aquele problema de consistência e manutenção em sites maiores, com várias páginas. E é aí que entra a estrela da maioria dos projetos, o CSS externo. Ah, sim. O queridinho. Exato. A ideia é super simples. Os estilos ficam todos num arquivo separado, com a extensão .css, e a gente só conecta esse arquivo ao HTML usando a tag link lá no head. Algo como link, rel igual stylesheet, href igual estilos.css. Fácil assim. Esse é o padrão ouro por um motivo claro, né? A chave do CSS externo não é só organização, é permitir escalabilidade. Imagina só, poder redesenhar centenas de páginas, alterando uma única linha de código nesse arquivo .css. Isso é muito poderoso. Mantém o HTML limpo, focado só na estrutura, e a manutenção, fica muito mais simples. Faz todo sentido. O HTML cuida do quê, né? O conteúdo. E o CSS externo cuida do como, da aparência.
Os arquivos HTML ficam menores e a consistência visual do site todo é garantida. A única pequena desvantagem que o pessoal comenta é aquela requisição extra que o navegador precisa fazer por arquivo CSS. Sim, tem isso. O mínimo, geralmente. Que geralmente é um preço bem pequeno a pagar pelos benefícios enormes de organização e manutenção a longo prazo, né? Ele promove aquela separação clara de responsabilidades que é tão importante no desenvolvimento web moderno. Perfeito. Mas agora, uma dúvida que sempre aparece e é inevitável. E se a gente usar mais de um método no mesmo elemento? Tipo, um estilo que vem do arquivo externo, outro que está no style interno, e ainda um inline ali na própria tag. Quem ganha essa briga? Qual estilo prevalece? Ótima pergunta. É aí que a famosa cascata entra em ação para definir a hierarquia. De forma bem simplificada, a regra geral é assim. O estilo inline, aquele direto na tag, quase sempre tem a maior prioridade. Ele meio que passa por cima dos outros. Depois vem os estilos interno e externo. Entre esses dois, a ordem em que eles aparecem no código HTML e principalmente a especificidade dos seletores definem quem ganha, ou seja, quão direcionada é a regra CSS. Uma regra mais específica, tipo para um ID único, #meuelementoúnico, normalmente vence uma regra mais geral, como para uma tag, P, por exemplo. E por último, com a menor prioridade de todas, vem os estilos padrão do próprio navegador, aqueles que ele aplica se a gente não definir nada. Entendi. Então, a cascata não é só para resolver conflitos, é mais como uma forma de orquestrar os estilos, né? Dá para ter uma base geral lá no arquivo externo e aí fazer ajustes mais pontuais com o interno ou, em último caso, o último mesmo, com o inline. Faz sentido. Exatamente. Dominar essa cascata e o conceito de especificidade é o que permite criar layouts complexos e fazer aqueles ajustes finos, sabe? Sem bagunçar todo o resto do site. É quase uma ferramenta de precisão. Eu já vi projetos onde um simples ponto important perdido num CSS inline causou horas e horas de dor de cabeça para descobrir o que estava acontecendo. É uma lição sobre organização que a gente não esquece fácil. Nossa, imagino. Boa dica. Então, para a gente amarrar tudo. CSS inline é pro ajuste super rápido e específico, quase um tapa visual. CSS interno é bacana para páginas únicas que precisam de um estilo próprio. E o CSS externo é o campeão para a maioria dos sites, pensando em organização, manutenção e escalabilidade. Saber quando usar cada um faz toda a diferença no dia a dia. Perfeito. E só para deixar um gostinho do que vem depois, conforme os projetos ficam maiores e mais complexos, aí entram em cena outras ferramentas, né? Como pré-processadores tipo Sass ou Less e frameworks como Bootstrap ou Tailwind CSS. Eles constroem em cima desses conceitos básicos que a gente falou, mas oferecem formas ainda mais eficientes e organizadas de lidar com os estilos. Mas tudo começa entendendo bem essa base do inline, interno e externo. Deixe suas dúvidas nos comentários.